99 do Conselho Superior da Defensoria Pública, iniciando com a comunicação da presidência, apenas comunicar sobre a reunião realizada nessa segunda-feira, com a Defensoria Geral e as subdefensorias, a equipe da CGA, da RH aqui da Administração Superior, e todos os coordenadores de unidade regional, essa foi a segunda reunião mensal que realizamos e acabou sendo bastante produtivo e produtivo para a gente dar continuidade no trabalho que se iniciou, nessa ideia de fazer uma gestão compartilhada, participativa, e a gente avançou principalmente nos encaminhamentos da primeira reunião, que foi no sentido tentando buscar uma uniformização, uma mínima padronização entre as atividades administrativas de cada unidade. Resultou ali a ideia da elaboração de um manual de coordenadoria nos moldes parecido do que existe hoje sobre o manual dos servidores, para que a gente consiga ter cada etapa, cada função das coordenadorias, seja as questões desenvolvidas pelos coordenadores, seja as questões desenvolvidas pelos diretores técnicos, a gente conseguir minuciar um pouco, ter uma explicação de cada atribuição do coordenador, e a ideia é fazer um manual interativo, um manual eletrônico, até com a disponibilização de modelos, de planilhas, daquilo que envolve a atividade diária das coordenadorias em geral. Então, na parte da tarde, fizemos algumas apresentações, mostrando para os coordenadores um pouco do gestão RH, do meu RH. Mostramos também um pouco da expansão, do que a gente pretende na expansão do DOL, do MI, na forma como a gente já vem conversando aqui no Conselho Superior, mas levando isso ao conhecimento dos coordenadores. E na parte da tarde, a gente acabou desenvolvendo esse trabalho, separando todos os colegas aí em grupo, envolvendo a participação dos diretores, dos assistentes lá da CGA, cada um responsável por sua área técnica, que pôde contribuir nesse trabalho. Então, e agradecer aqui mais uma vez a presença dos coordenadores nessa reunião. Essa é o único comunicado que eu tinha. Perguntar se é uma comunicação da Secretaria. Férias, tá ótimo. Então, iniciando o momento aberto, vou chamar o primeiro inscrito, o senhor Anderson Miranda, do Núcleo de Estudos da Educar. Bom dia, conselheiros. Bom dia, senhores, senhora, bom dia. Bom, a minha fala é o seguinte: enquanto existirem leis, haverá esperança de construir um país justo, livre e solidário. Vem ter zumbi dos palmares a força da nossa luta contra o racismo, contra a discriminação racial, o preconceito que é tão prejudicial à nossa coletividade. O que queremos? Queremos combater com rigor as desigualdades sociais e garantir oportunidade de acesso, inclusão e representatividade a todos. Eu tenho a certeza que através de ações concretas aqui na Defensoria, conseguiremos avançar para sanar os desafios e garantir a desigualdade e garantir com que seja um país promissor e próspero. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Anderson. Próximo inscrito, Roberto Pires da Silva, do Grupo de Jovens de Itaquaquecetuba. Bom dia a todos. Sou professor da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. Trabalho sem rendimento nenhum com jovens da Pastoral da Juventude de Itaquaquecetuba. Hoje falo com conhecimento. Os nossos jovens, eles estão de certa forma perdendo o interesse por conquistas, por trabalhos, por valores. Hoje os jovens não têm mais cheiro, como eu escutei dizer, de pai e mãe, tem cheiro de creche. A ambição está sendo desvinculada. Por quê? Eles estão perdendo
Quando eu entro numa sala de aula para dar aula hoje, me entristece ver um jovem que ele engrandece um traficante, porque o traficante tem um carro bom, bonito, e desvaloriza um professor que mal consegue pagar sua vestuária. Ele engrandece o traficante que está envolvido com mulheres, e ele esquece que o professor tem que estudar, lutar. O conhecimento para eles não vale muito. Hoje, falar de cota é bom, falar de bolsa é bom, nós precisamos, é muito importante. Só que nós temos que mostrar para eles que eles têm que correr atrás. Eles estão esquecendo como correr atrás. Com cheiro de creche, é muito difícil os nossos jovens querer lutar com a gente por cota. Eu vejo os meus alunos do terceiro ano colegial saindo da escola sem saber ler, sem saber escrever. Eu vejo os meus alunos hoje simplesmente pensando em um carro bom igual do traficante, simplesmente pensando numa casa legal igual a do traficante. Eles não se espelham na gente. Gostaria de trazer alguns para cá hoje, só que infelizmente não consigo trazer nenhum. Gostaria de apresentar alguns dos meus alunos. Primeiro fator, que os pais não deixam. Segundo fator, que eles mesmos perderam o ânimo. Eles não acreditam tanto no sistema. Começou a melhorar, não vou dizer que não. Hoje existe um pouco de cota. Hoje existe um pouco de alguma coisa para o nada que existia antes. Só que os nossos jovens, eles estão sem norte. Me entristece ver um aluno meu sendo preso e achar que o crime continua compensando. Me entristece estar dentro de uma igreja e ver o jovem que comungou num domingo à noite sair na segunda para fazer um assalto. É simples quando a gente fala de cota. É muito importante. Nós temos que ter muitas cotas mesmo para negro. Nós temos que mostrar que o negro, o pobre, o indígena, eles merecem vencer. Só que eles não estão conseguindo ver que eles têm direito. Somos poucos, é pouca porcentagem de negros que se destacam. E quando se destacam, os jovens não conseguem usá-los como exemplo. Porque o jovem hoje consegue usar o Neymar como exemplo, usar o Pelé. Só que me entristece também no futebol que nenhum deles estuda. E a educação fica onde? A dedicação fica onde? Infelizmente o cheiro de creche hoje traz isso. Os pais esqueceram de ser pais. Hoje poderia usar Malcolm X, Mandela. Hoje eu simplesmente gostaria de um país mais justo, mais igualitário, com maior igualdade. Eu gostaria de ver mais negros sentados ao lado dos senhores, seria um prazer para mim. Eu gostaria de ver mais negros compondo a cadeira de visita, mais brancos. Infelizmente hoje há uma fagulha, mas eu espero que incendeie o vigor no coração de cada um. Não sei muito o que dizer, mas é só. Um bom dia a todos. Obrigado, Roberto. Próximo inscrito, Frei Davi. Bom dia a todos. Parabenizo a vocês, conselheiros, pela perseverança nesse tema tão desafiante. E essa já é a talvez 15ª reunião que ao longo da caminhada de vocês estão trabalhando esse tema de amorização a esse setor do Brasil, que são os negros e os indígenas. Nós mandamos para o e-mail de vocês 6 pontos que achamos chave para a redação final do texto.
E para nós temos certeza que vocês vão com carinho e coração aberto ler esses 6 pontos. Eu gostaria de partilhar com vocês uma conversa que eu tive recentemente com o reitor da Universidade Federal do Ceará. Como vocês sabem, desde 2003 temos universidades públicas adotando cotas no Brasil. E esse reitor e todo o conselho universitário, todo o conselho dele eram radicalmente contra cotas. Em 2012 veio a lei, portanto, 9 anos depois. Em 2013 ele não aceitou, o conselho negou. Em 2012 veio a lei oficial. E a lei dizia, as cotas de 50% podem ser adotadas em 4 etapas. E eles então, dentro do legalismo, adotaram só a primeira etapa. Só a primeira etapa. Um ano depois, o reitor mandou fazer uma avaliação do desempenho desses alunos, que na medicina tirou 50% abaixo do classe média e demais alunos. E o reitor e todo o conselho universitário levou um susto, que o desempenho desses alunos cotistas, que foi só 1/4 do total que tinha direito de entrar, porque a lei permitia fatiar a vitória, a lei permitia, esse 1/4 estava com nota igual ou superior aos demais. E para nossa surpresa e alegria, esse reitor que tinha 3 anos para adotar 50% de cotas, no segundo ano saiu do 1/4 e colocou 100%. E falei com ele recentemente, ele falou, Frei, todos 50%, a média geral, a média do conjunto dos alunos é superior à média dos demais classe média. Ora, e eu perguntei, mas professor, como o senhor me daria como orientação para falar para os lugares que fazem concurso agora para o trabalho? Uma coisa é concurso para a universidade, outra coisa é concurso para trabalho, isso é diferente, professor. Ele falou, Frei Davi, não importa a realidade. Funcionários públicos e responsáveis, estamos lotados. Eu tenho certeza, Frei Davi, que com esses alunos que estamos colhendo, que estamos ceifando, eles têm, Frei, algumas qualidades que não é comum no conjunto. Eles têm aplicação, responsabilidade, dedicação em aprofundar o estudo, e têm resultados, e acima de tudo, eles são exemplo para a família deles, querem fazer o melhor. Então eu concluí que, na verdade, não há diferença em aplicar cotas em uma universidade ou em concurso público, considerando esses valores que nós ainda não temos acesso a esses dados. Amanhã, Dia Nacional de Consciência Negra. Teremos eventos no Brasil inteiro, em São Paulo tem mais de 800 eventos organizados. Nosso irmão presidente da sessão e demais conselheiros, a nossa grande alegria é poder sair daqui hoje, enviar uma mensagem para todas as entidades que vão fazer evento, comunicando a vitória e a qualidade da vitória. Não basta a vitória, mas a qualidade da vitória. Por que eu falo a qualidade da vitória? Porque eu sei que vocês não querem uma lei para inglês ver. Como falei, o Ministério Público do Rio de Janeiro adotou cotas e 8 anos depois, só um negro entrou. E mesmo assim, esse negro teria entrado pelo concurso universal. Eu tenho certeza que vocês querem uma lei eficiente, para vocês mostrarem a sinceridade de vocês para com o povo negro lascado nesse Brasil que está sofrendo tanto. Então, buscar uma redação eficiente é o trabalho do dia de hoje. E eu concluo dizendo o seguinte, lembrando mais uma vez, já falei aqui na primeira vez e falo outra vez. Alguns irmãos padres puxam minha orelha, porque ultimamente, além de eu ler a Bíblia, estou dando grande espaço da minha leitura a um homem norte-americano chamado Michael Sandel. Ele é doutor e professor do doutorado de Harvard em Direito. E Michael Sandel tem um livro chamado Justiça. E esse livro defende, no capítulo 7, com muita propriedade, defende que existe 2 tipos de meritocracia. Meritocracia justa e meritocracia injusta. E para mim, passou a ser a segunda Bíblia da minha vida. Porque a fala desse homem, Michael Sandel, alguém lá do mundo capitalista, tem sido para mim uma fala de Deus. Porque ele está trazendo à tona aquilo que é a injustiça dos concursos. Os concursos, quando tapa o olho para o povo que vem fazer a prova, sem considerar que um vem da classe média alta, que teve tudo de bom e do melhor, e outro vem da periferia, quando o concurso faz isso, está negando a justiça. E quando o concurso valoriza o que Michael Sandel fala, que é a meritocracia justa e injusta, vocês, adotando cotas, estão abrindo as portas e o coração para entender e aplicar a meritocracia justa, que é a nossa grande esperança desta casa,
que deve ser exemplo para o Brasil. Obrigado. Um bom trabalho. Obrigado, Frei Davi. Próximo inscrito, o senhor Rodrigo Gabriel, do movimento Queremos Ética. Senhores, bom dia. Sou fundador do movimento Queremos Ética. Criei um movimento não como forma de dizer o que é certo e errado, mas sim questionar essas questões. Por que é certo aquilo? Por que é certo agir daquela outra forma? E também escrevi um livro, chamado Os Passos do Gigante, que eu abordo o que é justiça e também apresento meu estudo do poder, que chama A Arte do Poder, onde estudei antes o Arte da Guerra e o Príncipe Maquiavel. E venho hoje, como branco, fazer uma pergunta para todos vocês. Não apoiar os negros é justo? Mas afinal, o que é justiça? Na minha busca por entender o que é justiça, não sou formado em Direito, mas amo a justiça. E o termo, a frase que mais se encaixou no que é justiça é a busca pelo equilíbrio entre os interesses e necessidades do povo. A partir disso, eu quero convidar vocês a pensar um pouco sobre os negros. Como brancos, nós exploramos eles durante séculos. E isso nós tiramos a liberdade deles, a possibilidade de viver a liberdade como nós vivemos. Nós tiramos deles o direito de ter a nossa competência, as nossas habilidades, baseado em quê? No conhecimento, no acesso ao conhecimento, no acesso à experiência, porque você não se torna habilidoso se você não tem experiência. Do que adianta ter talento se você não tem acesso ao conhecimento? Se você não tem acesso à experiência, às possibilidades, e às tecnologias? Bem, e a outra questão é, se os vemos como iguais, estamos em dívida com eles. Nós tiramos tudo isso deles. E novamente, nós amamos a justiça? Nós amamos esse equilíbrio pelos interesses e necessidades? Novamente, para finalizar o discurso, eu questiono, reforço. Não apoiar os negros é justo? Muito obrigado. Deixa eu encerrar aqui as inscrições. Então, eu abro a palavra aos conselheiros para a manifestação sobre assuntos diversos. Bom dia a todos que vieram aqui para a sessão do Conselho. Bom dia a todos os conselheiros, ao presidente. Bom, primeiro eu queria compartilhar com vocês, ontem nós tivemos uma audiência pública sobre a questão das manifestações, a violência nas manifestações, promovida pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, com a participação da Defensoria Pública de São Paulo, Secretaria de Segurança e uma possível participação da Polícia Militar, que foi a grande decepção, que não compareceu nem o comando e nem um representante, né? Infelizmente, foi uma decepção para todos que estiveram lá nessa audiência, porque realmente o diálogo teria sido mais construtivo com a presença do comandante da Polícia Militar, que era o centro das questões promovidas lá pelo Ministério Público em função de um processo instaurado no Ministério Público Federal. Foi realmente, nós tivemos a mesma sensação, Roberto. Roberto, nós saímos de lá com a mesma sensação, né? Parece que a gente não tem mais esperança em mudanças, né? Então realmente foi decepcionante essa audiência pública de ontem.
né? A sensação que todos saíram foi essa. E aí? O que vai acontecer? Né? Então, nós estamos passando por uma crise mesmo. As instituições, elas precisam responder com mais efetividade. E nesse sentido, eu acho que a Defensoria Pública, assim, sem nenhuma bajulação, ela está tentando fazer isso. Eu acho que as cotas é um sinal de tentar responder e tentar criar alguma esperança. Eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho difícil, não é fácil, eu acredito, para nós que acreditamos e para os que não acreditam é muito mais difícil ainda, mas nós também temos que entender isso. Esse processo é um processo lento, né? São 500 anos que nós tivemos de carga cultural aí e que nós estamos aí. Amanhã vamos celebrar a Consciência Negra e faço a minha homenagem aqui a todos os negros, a todas as comunidades que amanhã vão estar relembrando a escravidão com muita tristeza, mas com muita alegria e esperança vão estar comemorando as conquistas. A conquista da liberdade e a conquista, por que não, das cotas na Defensoria Pública. Eu queria só, ainda nesse tema, só compartilhar também que a Pastoral Carcerária soltou um boletim, aí eu falo com o companheiro José Avelar aí, saiu eles, só por conta da sua fala da última, foi coincidência, tá? Nada preparado e nem saí buscando. Que foi divulgado dia 11 de novembro, a 8ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E nesse anuário veio uma estatística mostrando o perfil, né, dos encarcerados no Brasil. Que são 93,9 homens, né, do total completo, negros 61,7 e jovens 54,8 e que cometeram ou não suspeitos de crimes patrimoniais 49. Né? É o Anuário de Segurança Pública. Se eu não me engano, é organizado pelo Ministério da Justiça. Sim, e o negro inclui pardos e negros, né? Aqui só está negros, 61,7. Aí o detalhe eu não sei. Pretos e pardos, pode ser. Só mais essa informação, tem mais um que depois a gente compartilha aí. Eu acho que é bom saber que tem esse anuário, eu acho que não sei se... Eu não sabia. Mas agora você matou a cobra e gostou a cobra. Tá bom. Obrigado. Além disso, para ser mais rápido, eu já estou demorando, eu queria só convidar a todos. Nós vamos fazer agora, dia 25, a reunião do Conselho Consultivo. Essa reunião vai ser no Campo Limpo. É um pouco uma reivindicação aí do próprio Conselho, de fazer reuniões do Conselho nas comunidades, e quem sabe um dia a gente vai fazer no interior também, né? Que é mais custoso, mas na capital dá para a gente começar a fazer na periferia e centralizar um pouco as reuniões. Então, dia 25, no Campo Limpo, lá no Centro de Direitos Humanos do Campo Limpo. Vai ter divulgação, já saiu no Diário Oficial e estão trazendo uns cartazes aí também. Estão todos convidados a participar do Conselho Consultivo da Ouvidoria, lá no Campo Limpo, dia 25, a partir das 14 horas, até às 17 horas. E agradeço aí mais uma vez por esse espaço. Luiz Eduardo. Bom dia a todos. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de mencionar, fui comunicado pela coordenação da minha regional, que o Correio está em greve com relação Bom dia a todos. Então, senhor presidente, inicialmente gostaria de comunicar que fui comunicado pela coordenação regional de Guarulhos que o Correio está em greve, ainda que parcial, que tem prejudicado o fluxo de malotes na Defensoria Pública. Então, não sei se é o caso, mas talvez seja o caso de orientar as regionais a tomar providências diversas com relação ao encaminhamento dos malotes, especialmente com respeito às prestações de contas, porque corre-se o risco de, se nada for feito, houver um desencaixe de fluxos de pagamentos das regionais em compras de pequeno valor e movimentação financeira. Eu acho que isso pode atrapalhar um pouco o andamento dos trabalhos nas regionais. Então, acho que é bom tentar planejar alguma solução alternativa caso a greve dos Correios permaneça e ganhe volume. A segunda questão que eu gostaria de mencionar, senhor presidente, tive conhecimento que ontem, na noite de ontem, para amanhã de hoje, houve uma reintegração de posse aqui no centro da cidade. Essa reintegração de posse atingiu um imóvel aqui no centro,
Segundo me foi noticiado, esse imóvel foi esvaziado de forma pacífica e posteriormente as pessoas que ocupavam esse imóvel tentaram proceder a invasões em outros imóveis e aí essa invasão foi contida pela Polícia Militar e na sequência parece que houve até uma vitimização de uma criança, um adolescente que acompanhava seus pais naquele momento. Até cheguei a comentar com o Alderon se isso está de alguma maneira sendo acompanhado, mas eu acho que isso deve ser, pelo menos na minha visão, acompanhado mais de perto pela instituição. Não sei se é possível, mas se está sendo acompanhado ou não, se qual que é o movimento. Nós temos inúmeros imóveis, eu não sei como é que isso está sendo planejado, mas toda sessão do conselho que aqui veio é uma redireção de posse nova. Eu acho que talvez a gente tenha que começar a pensar em, pelo menos, ter conhecimento do que está acontecendo. Eu tive conhecimento pela mídia, na verdade por um colega que trabalha com esse tipo de atuação. Eu acho que para nós todos, vale muito a pena esse acompanhamento, até porque envolve até nosso trabalho. Um dos imóveis que estava sendo objeto de nova ocupação é aqui na Rua Boa Vista, inclusive. Então era bom que a gente tivesse conhecimento do que se trata, do que se passa e tudo mais. Eu gostaria também, senhores, de acusar, não sei se todos receberam, mas se todos não receberam, eu acuso o recebimento de um e-mail da nossa ex-corregedora Márcia Regina Garuti, que menciona a questão das cotas. Se todos tiveram acesso, eu dispenso a leitura, mas não teve acesso, então é um e-mail curto, eu vou proceder à leitura e no final a assinatura é dela, então o e-mail fica por conta dela, é só a fala dela qual eu gostaria de dar lume. Senhores conselheiros, dirijo-me aos senhores para expressar minha preocupação com a possibilidade de não fixação de nota de corte para os cotistas raciais. A tônica do Conselho, em particular da Corregedoria, foi sempre no sentido de incentivar a atividade acadêmica dos defensores públicos e servidores da instituição, pois o aprimoramento deles implica o aperfeiçoamento da própria Defensoria Pública. Além disso, devo ressaltar a excelência, das bancas examinadoras, cujo trabalho fez com que o percurso da carreira de defensor se tornasse um dos mais difíceis e, por que não, um dos mais disputados. Tem-se hoje defensores em salas de aula, levando a diversos alunos universitários uma formação profissional qualificada, e especialmente com o olhar de uma defesa atuante, altiva e combativa, especialmente na seara criminal. Há defensores, creio ser a maioria, que nada perdem para advogados de grandes escritórios de advocacia brasileiros. Parece-me que esta orientação adotada pela administração, na qual inclui este conselho, não foi equivocada. Hoje colhemos os resultados positivos desta postura administrativa. Preocupa-me, sobremaneira, a qualidade da defesa, especialmente na área criminal, em que o defensor, além de enfrentar preparados promotores sobre o aspecto técnico-jurídico, não conta com a estrutura material e humana que o Ministério Público oferece a seus membros. A consequência de eventual decisão do Conselho Superior da Defensoria Pública, no sentido de dispensar nota de corte para os cotistas afrodescendentes, ou deles exigir nota de corte inferior, é direta e pode ensejar sérios prejuízos aos assistidos. Não se sustenta tal orientação, afinal são graduados em Direito, o que lhes dá a possibilidade de concorrer em iguais condições, não havendo razão para que se submetam a nota de corte, que não se submetam a nota de corte, ou seja fixada nota de corte inferior aos demais candidatos. Entendo que a cota universitária, sim, é a fundamental, porque proporciona condições ao candidato de igualar-se no meio acadêmico e no meio de trabalho. Penso que, a partir daí, as condições para acesso a cargos públicos devem ser iguais a todos, como também que a reserva de cotas para afrodescendentes, sempre que adotada, deve ser temporária, sob pena de se instalar a efetiva e permanente desigualdade. Por fim, quero salientar que a decisão das questões tão profundas e intricadas como esta merece maior discussão com a carreira, que, não por desinteresse, mas por sobrecarga de trabalho, não consegue acompanhar as sessões do Conselho Superior e se deslocar à sua sede para expor suas ideias e promover o debate. E essa iniciativa deve ser dos conselheiros, que, ao final, foram todos eleitos, direto ou indiretamente, pelos defensores públicos. Enfim, os mandatos passam e a Defensoria Pública permanece. Agradeço a todos. Márcia Regina Garuti, terceira Defensoria Pública Regional Criminal para singulares. Esse e-mail foi encaminhado para dela hoje pela manhã, às 8 horas. Então, talvez por isso, se vocês não tiveram acesso a ele, eu faço a leitura, porque é uma questão do tema estar em pauta. Acho que é importante que seja abarcado, especialmente no que diz respeito à participação da carreira nesse processo decisivo. Feita essa orientação, senhor presidente, eu gostaria só de falar dois assuntos finais. A primeira, com relação à fala de um dos interlocutores do Momento Aberto, mencionando a importância da educação. Eu sempre bato nessa questão. Nós, da Defensoria Pública, não temos um plano de melhoria do ensino público do Estado de São Paulo. Nós, infelizmente, não conseguimos chegar lá ainda. Nós temos atuações na área criminal, nós temos atuações na área de saúde,
nós temos atuações na área da infância, atuações na área de família, nós não temos uma atuação emblemática na área da educação. Nós não temos um trabalho planilhado para saber qual é a qualidade do ensino público estadual do Estado de São Paulo. Nós temos aí, que eu me recordo de ações relacionadas à educação, a ação que busca a obtenção de vaga em creche. Então nós temos aqui uma infinidade, talvez a Defensoria Pública seja a maior litigante nesse assunto, nós temos inúmeras ações de vaga em creche, mas não temos, que eu tenha conhecimento, uma única ação que questiona a qualidade do ensino público no Estado de São Paulo. Esse problema da baixa qualidade do ensino público no Estado de São Paulo vem se avolumando, vem se agigantando. Nós criamos um mecanismo ilusório de acesso ao ensino superior desprovido de conteúdo técnico-científico. Então, eu acho que chegou a hora, pelo menos, a gente poder pensar numa atuação relacionada ao direito educacional. Quais são os limites? Eu estive estudando a questão um pouco mais a fundo. Infelizmente, o Estado de São Paulo não tem uma normativa relacionada ao conteúdo mínimo que deve ser selecionado ano a ano. Então, não tem assim, na 7ª série do ensino médio, o aluno tem que ter esse conteúdo mínimo. Isso não existe. O que existe é uma orientação própria. Então, permite que o próprio ensino público seja desigual. Permite, por exemplo, que existam escolas públicas com ensino melhor do que outras, porque não existe um conteúdo mínimo. E aí se torna uma situação ridícula. Aquelas escolas públicas que estão localizadas em melhores regiões da cidade, por motivos só menos importância, têm um conteúdo público de melhor qualidade. E as localizadas na periferia da cidade têm um ensino público de pior qualidade. Isso se reverbera em tudo. O prédio é melhor, a professora é melhor, a qualidade é melhor. Então é uma perpetuação do ensino de pior qualidade. Eu acho que eu não tenho a solução mágica para isso, talvez. Nós não temos isso na Defensoria Pública, nós não temos esse estudo, nós temos um viés muito direcionado à área criminal, que é o fim da cadeia, é o fim da história. A má educação leva ao superpopulacionamento carcerário. Nós não temos nada para tratar a causa do problema efetivo. Nada. Eu nunca vi nenhuma ação nossa nesse sentido. Nem nossa, nem do Ministério Público, nem de ninguém. Ninguém mede a qualidade do ensino público estadual. Eu acho que isso a gente tem que trabalhar. E por fim, senhor presidente, eu menciono que eu trouxe todos os meus processos que estavam pendentes de votação à colação de vossas senhorias. E como eu prometi a alguns colegas, eu trouxe especificamente o voto do processo 329/2014, que já foi prorrogado da última sessão, o qual eu peço para que seja, pelo menos, votada a solicitação de inversão de pauta desse conselheiro. Por fim, só. Horácio. Senhor presidente, senhores e senhoras presentes, apenas com o intuito de cultuar o civismo, queria até rememorar aqui que antes da questão da consciência negra, hoje é dia da bandeira. E o civismo anda deixado de lado por toda a nossa sociedade. A gente se esquece, às vezes, da essência das instituições, da essência que nos levam aos símbolos nacionais, símbolos de singular importância. E então, peço escusas aí para fazer uma saudação à bandeira num curto texto que passo a ler, ao qual também peço ao final que todos possamos refletir sobre ele. Bandeira do Brasil, que assistes no teu grande dia a prova do respeito à tradicional regra que nos impõe o dever de amar e defender o teu solo. Inspira-nos a disciplina que assegura a fraternidade e a evolução como lei básica da perfectibilidade. Lábaro deste Brasil fecundo e prodigioso, símbolo deste Brasil que sentimos como parte de nosso ser, de nossa vida, Auriverde Pendão, nós te defenderemos com o sacrifício de nossas vidas. Bandeira do Brasil, o teu lema ordem reflete a visão brasileira da paz social, como condição necessária e efeito desejado, que valoriza a vida em busca de uma sociedade caracterizada pela conciliação e harmonia entre pessoas e grupos, principalmente entre o capital e o trabalho, e por um sentido de justiça social que garanta a satisfação das necessidades mínimas de cada cidadão, valorizando as potencialidades da vida em comum, beneficiando a cada um, bem como a totalidade da sociedade. Bandeira do Brasil, o teu lema progresso, como fato, é uma constatação com base no passado e no presente. Como ideia,
torna o fato por base, mas se projeta no futuro, sob a forma de objetivo, enfocando o adequado crescimento econômico, a justa distribuição de renda, o aperfeiçoamento moral e espiritual do homem, a capacidade de prover segurança, a ética e a eficácia no plano político, o constante avanço científico e tecnológico, a elevação dos padrões da vida da nação brasileira, que a ti reverencia permanentemente. Esse negócio de microfone tornou bem burocrático, né? Bom dia a todos. Acho que não está. Bom dia a todos. Olha, exercer a representação da associação aqui no Conselho não é simples, porque acaba te impedindo de se manifestar sobre inúmeros temas, porque a associação tem que ter o cuidado daquilo que ela pode sustentar, daquilo que ela pode defender, que por vezes é contrário a interesses dos associados, mas as questões trazidas aqui são absolutamente importantes. Me parece que a fala do conselheiro Luiz Eduardo apenas revela uma característica ímpar do Brasil, a criação de políticas públicas desagregadas de outras políticas públicas. O Brasil trabalha sempre com políticas públicas isoladas, nunca articuladas. Nós nos esquecemos, do ponto de vista abstrato, que não há política pública educacional sem uma política pública séria, reprodutiva. Não há política pública de acesso de negros e pretos ao serviço público sem uma política pública séria também do ponto de vista educacional. Não há uma política pública de saúde séria e responsável sem uma política pública também séria de reprodução humana. E nós seguimos aí como nós começamos lá em 1500. Políticas públicas totalmente desarticuladas, totalmente desagregadas, e cada qual fazendo, cada grupo, cada qual fazendo as suas pressões legítimas no centro do poder, e a estruturação adequada do Estado Social de Direito, que hoje alguns entendem ultrapassada, mas que nós sequer atingimos ainda, vai ficando cada vez mais num horizonte distinto, num horizonte longínquo, e assim vai caminhando a nossa república, se é que é uma república. Mas a função, talvez um pouco menor, mas não importante, da associação é dizer aqui, senhor presidente, que no dia de ontem, no Diário Oficial, Vossa Excelência deu um aumento, um reajuste aos advogados conveniados de 5,06%. Ou seja, aqueles que prestam a assistência complementar no estado de São Paulo já tiveram o seu reajuste. A carreira fica aguardando quando virá pelo menos a notícia de diálogos com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo sobre o reajuste da carreira, que pelo menos deve ser nesse patamar aí concedido aos advogados e ao convênio da OAB. Foi 5,06% com base no índice IPC-FIP, está no Diário Oficial, foi reajustado. Então nós pedimos aqui, com toda tranquilidade, a carreira aguarda ansiosa, ainda mais em dias aí de inflação galopante, né? Ou seja, a carreira vem perdendo o poder de compra da sua remuneração, que é muito abaixo do Ministério Público e da magistratura. Se hoje a gente pode dizer que existe no sistema de justiça cotas raciais, existe porque a Defensoria Pública assim abriu espaço à população. Só que
instituições também importantes ao sistema de justiça, que ganham bem mais que um defensor público, e nós sabemos que o salário reflete na sociedade a importância que os cargos têm, como a magistratura, como o Ministério Público, acabam deixando a defensoria e os defensores um pouco desmotivados. Começou recentemente alguns diálogos de que alguns defensores se sentem descontentes com essa ausência de equiparação com a magistratura e com o Ministério Público. O que não havia há um tempo atrás, que eram pessoas se preparando para outras carreiras, isso começou a voltar, infelizmente. E a Defensoria Pública tem que se tornar cada vez mais uma instituição democrática, uma instituição forte. Nós fizemos um avanço aí importante do ponto de vista das cotas, e é claro que nós fizemos isso para tornar a instituição forte, não para se tornar uma instituição isolada. E há outros caminhos também importantes. Veja, eu acredito que quem vai prestar um concurso público, e aí inclusive os nossos irmãos pretos e negros, eles também querem ter um salário compatível com as carreiras de igual dignidade. Por que um Estado paga o dobro para acusar e não paga de maneira adequada para defender? Por que o Estado paga o triplo para julgar e não paga a mesma intensidade remuneratória para defender? Por que a Defensoria Pública tem ficado para trás, senhor presidente? Quem pode dar essa resposta é só Vossa Excelência. Eu, como associação, preciso indagar. Talvez pareça enfadonho dizer o seguinte: a APADEP sempre faz as mesmas perguntas. As perguntas são feitas pela APADEP, porque as respostas só podem ser dadas pela administração. Se eu tivesse as respostas, não faria as perguntas. Então, a associação pede que sejam iniciadas aí as tratativas para a mera recomposição salarial dos defensores públicos, que não é aumento, é recomposição salarial prevista na Constituição, e que sejam iniciados os diálogos para que a Defensoria Pública seja tratada igual à magistratura, para que a Defensoria Pública seja tratada igual o Ministério Público, que nós não podemos aceitar mais esse tratamento desigual. Outra questão, senhor presidente, é que pela terceira vez hoje, seguida, eu vou informar, sem resposta, de que o sistema eletrônico do Tribunal de Justiça está violando uma prerrogativa funcional do defensor público. Até que faço de novo essa afirmação perante a Corregedoria, consistente em manifestação por cotas, que não são as cotas raciais, é a manifestação por cota judicial. O sistema implementado pelo Tribunal de Justiça impede que os defensores públicos façam cotas nos processos, o que é uma prerrogativa institucional. Isto implica num acréscimo burocrático e temporal inestimável para o defensor público, sem contar que é uma violação de uma prerrogativa. Ou seja, a despeito de ganharmos menos do que a magistratura, a despeito de termos uma estrutura pior do que a magistratura, a despeito de termos uma estrutura física pior do que a magistratura, agora a magistratura, por meio do seu sistema digital, também viola prerrogativas pequenas, mas essenciais, que é a manifestação por cota. E me parece que a carreira e a administração nesse ponto não se preocupa. Conversei recentemente com o coordenador da CTI, que disse-me que não iria aceitar que este representante da APADEP fizesse política com tecnologia. Tive que ouvir isso, como se a defesa de prerrogativas fosse política, no sentido politiqueiro. Vivemos num instante em que os processos digitais suplantam um sistema constitucional. Qual sistema, insisto, senhores conselheiros, olhando para os olhos de cada um, qual é o sistema válido no Brasil? O sistema constitucional, o sistema normativo ou o sistema do Tribunal de Justiça eletrônico? Essa é a pergunta.
nós estamos hoje à mercê de um sistema digital que viola nossas prerrogativas. Então, peço aqui a preocupação da Corregedoria, peço a preocupação da Defensoria Pública Geral, para que integrante do PUMA, que de PUMA talvez seja apenas um felino menor, faça ali as devidas defesas das nossas prerrogativas, que alteram sim a qualidade do serviço prestado pela Defensoria Pública. Se antes uma manifestação por cota levava 10, 15 segundos, hoje leva pelo menos 5 minutos. E o fluxo de serviço não para. Dizer que foi negada a publicação da nota da APADEP no Estadão, relativo à ação civil pública que limitava, dentre outros pedidos, a atuação da Polícia Militar. O Estadão, infelizmente, recusou a publicação, muito embora tenha agradecido os esclarecimentos por meio da nota. Nos parece aqui, com o devido respeito, que externa uma concepção talvez um pouco limitada do que seja a vida em democracia dentro do âmbito da liberdade de expressão, mas enfim, não podemos impor essa nota ao veículo de comunicação. Alguns pedem aí que, aí a critério da administração, que vá atrás do direito de resposta e tal. Me parece que a administração deva pensar sobre isso. Mas, de toda forma, foi publicado no site da APADEP e divulgado pelas redes sociais. E, por fim, senhor presidente, também aqui, não vai ser pela terceira, mas vai ser pela segunda vez, indago se haverá o cumprimento para o mês de dezembro da liminar referente à ADIM, que questionou o novo sistema previdenciário dos defensores públicos. Os defensores associados mandam e-mails à APADEP indagando: vai ser descontado? Vai ser cumprido? Como se a ordem judicial pudesse não ser cumprida. Então faço aqui o pedido a Vossa Excelência que lance pelo menos um comunicado à carreira sobre esse cumprimento e se haverá, assim que for implementado, um parcelamento para que os defensores públicos façam esse recolhimento, que vai ser um valor muito alto, e se for descontado de maneira integral, o defensor público não vai conseguir pagar suas contas ordinárias. Então são essas aqui, com todo o respeito que eu trago à presidência, destacando, junto com o conselheiro Horácio, que hoje é o dia da bandeira. Rafael Bessa. Bom dia a todos e a todas. Tem um processo, inclusive, para mudar isso, eu vou te fazer assim. Bom, eu vou me ater somente a uma questão trazida pelo presidente em exercício da APADEP, que é com relação à questão remuneratória e a nossa valorização. Como defensor público e conselheiro, sempre fui defensor da equiparação com as outras carreiras jurídicas, em especial a magistratura e o Ministério Público. Entendo a preocupação de todos os defensores, é uma preocupação que eu tenho também, principalmente sabendo que o ano que vem já haverá um reajuste para essas outras carreiras, com o aumento do salário dos ministros do Supremo. Mas, José Moacir, eu entendo que essa discussão tem que passar pelo Conselho Superior. E, historicamente, dentro da instituição, quem sempre fomentou e iniciou essa discussão foi a associação. E, como conselheiro, eu aguardo essa discussão chegar até o Conselho. Sempre foi feita a Assembleia Geral com toda a carreira, com os defensores, para a construção de um anteprojeto de lei, e hoje sequer nós temos. Nós não temos um anteprojeto de lei para encaminhar para o Executivo. Então, nós não sabemos nem hoje o que a carreira deseja para o ano que vem. E eu estou ansioso, eu quero saber, porque eu estou preocupado também com a nossa valorização. Mas isso tem que passar pelos defensores, pela associação, tem que iniciar essa discussão, que o artigo 31 da nossa lei, inciso 21, diz que compete ao Conselho Superior opinar sobre a criação e extinção de cargos, bem como sobre a fixação e o reajuste dos respectivos vencimentos. E, historicamente, dentro da Defensoria, e de forma democrática, esse debate sempre foi iniciado pela associação. Nós estamos chegando até o final do ano e a gente não viu ainda esse anteprojeto
apresentado pela associação e discutido com todos os defensores. Então eu aguardo com ansiedade essa discussão no âmbito do Conselho e espero que a associação possa capitanear aí, iniciar, deflagrar essa discussão com toda a carreira. Alexandre Ramos. Bom dia a todos. Sendo rápido, como normalmente sou, gostaria de indagar a presidência sobre o programa, o pedido de programa, de instituição do programa Pro Hardware SA. Já há um cronograma de apresentação, acho que estava, salvo engano, na assessoria jurídica, se já voltou, se há uma previsão de retorno da assessoria jurídica e uma resposta sobre a instituição desse programa. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Na verdade, a minha fala é muito mais de encaminhamento a respeito do concurso de promoção do nível 3 para o nível 4 de 2013, que, como todos sabemos, está suspenso por uma ordem judicial, uma decisão judicial em alguns mandados de segurança, não sei se mandados de segurança ou ações, mandados de segurança, impetrados por defensores públicos que concorrem à promoção por merecimento nesse concurso. A primeira ordem judicial nesse concurso de promoção, ela suspendeu não só o concurso de merecimento, como também o concurso de antiguidade. A assessoria jurídica da DPG opôs embargos de declaração e que acabaram sendo julgados na mesma linha do que os outros dois mandados de segurança que foram julgados em sede de recurso do Tribunal de Justiça para suspender liminarmente apenas o concurso de merecimento, liberando assim a promoção por antiguidade. Isso vai implicar diretamente, e segundo penso, numa providência relativa aos novos concursos de promoção que, como sabemos, com a alteração da deliberação 244 pela deliberação 305, foram autorizados e hoje, no dia de hoje, houve a publicação da lista de antiguidade de cada um dos níveis em que vai haver a promoção, esses novos concursos. Como essas decisões agora liberaram o concurso por antiguidade, eu quero crer que seja vantajoso que nós já findemos, se possível ainda hoje, porque tudo indica que é possível, a promoção dos candidatos que estão concorrendo à antiguidade, pelo menos na parte incontroversa. É certo que, se houver uma mudança para promoção por merecimento, se dá apenas no primeiro terço da lista de antiguidades, haverá um acréscimo no número de promovidos por antiguidade. Mas isso não impede que, de pronto, promovamos os candidatos na parte incontroversa que já irão ser promovidos por antiguidade. O conselheiro Rafael Bessa é o relator do processo. Eu já tive a oportunidade, antes da sessão, de conversar um pouco com ele. No momento da ordem do dia, se depois, lógico, das outras discussões pudéssemos votar isso, com essa votação, promovendo essas pessoas para o nível 4, aí depois nós republicaremos na semana que vem a lista de antiguidade do nível 3 e do nível 4, que vai sofrer alteração, dando os 2 dias regimentais de prazo para impugnação, com posterior para abertura de prazo para os editais, né? Esse é o encaminhamento. Depois, na ordem do dia, eu posso explicar até um pouco mais detidamente.
mas o que eu digo é que as novas listas de antiguidade, elas serão alteradas porque as pessoas que hoje constam na lista do nível 3, elas passarão ao nível 4. E agora, como a gente também está seguindo a regra trazida pela emenda 80, de promoção por merecimento apenas no primeiro quinto da lista, isso tem um impacto direto nessa